Tá. Beleza. Então, boa tarde, professor. Boa tarde, os amigos da turma. Hoje a gente vai apresentar o nosso tema da gente. Então, basicamente, a gente deu esse nome para ele, Exploring LLM Frameworks. Basicamente, são LangFlow, LM Studio e Oleama, em Focus. Eu sou o Loic, como eu já falei. Então, eu estou apresentando com a Cíntia e o Vinícius. Começando, a gente vai seguir esse plano aqui. Basicamente, a gente vai começar com uma contextualização, falar do nosso objetivo, apresentar os frameworks. Também a gente fez algumas demonstrações. Bom, a gente vai fazer algumas demonstrações, fazer uma comparação e, por fim, concluir. Também vai vir as referências. Bom, começando com a contextualização, então, LLM, Large Language Model, quando a gente olha nesse mapa aqui, basicamente ele faz parte dessa região aqui do Deep Learning. Então, os modelos de linguagem de grande escala, ou seja, Large Language Model, representam um avanço significativo no mundo de inteligência artificial. Ele abriu possibilidade para o processamento de linguagem natural. Então, uma definição mais interessante que a gente botou aqui é que o modelo de linguagem grande é um sistema avançado de inteligência artificial baseado em aprendizagem profundo, projetado para entender, gerar e manipular texto de forma inspirada, desculpa, no processa, inspirado da maneira do ser humano, né? Então, basicamente, isso é o Large Language Model, a definição que está aqui. É, Isso foi possibilitado pela essa arquitetura aqui, todo mundo já deve conhecer isso, o Transformer, pelo basicamente esse mecanismo de atenção aqui. Então, isso revolucionou a criação dos Large Language Model. Então, como Large Language Model, a gente tem bastante. Então, eu trouxe essa imagem aqui, onde basicamente a gente tem os modelos baseados só no encoder, baseado no encoder-decoder do modelo Transformer, e também a gente tem essa ramo aqui que estão só baseados no decoder, onde a gente tem os GPT, o Lambda, o Llama, o Megatron e o Cloud. Bom, como eu falei, os Large Language Models, eles têm a possibilidade para entendimento de texto e geração, tradução de linguagem, sumarização de texto, question answering, que é pergunta-resposta, chatbot e assistente virtual, criação de conteúdo, análise de sentimento, classificação e clusterização, geração de código, recomendação de sistema e knowledge retrieval. Então, graças ao LLM, a gente tem uma variedade de aplicação que a gente pode fazer. Bom, também tem essa personalização em Human AI Interaction. Eh, Bom, aqui também eu botei algumas vantagens dos Large Language Model. Basicamente, são as coisas que eu já citei. A gente tem a contextualização e entendimento. Também ele se trata, bom, ele é basicamente para a versatilidade em várias tarefas. Então, os Large Language Models não se limita a uma única tarefa, mas podem executar uma variedade de tarefas de processamento de linguagem natural, sem necessariamente fazer um retreinamento. Também a gente tem aprendizagem de pouco disparo e zero disparo, ou seja, o free shot e zero shot learning. Os LLM, também especialmente os modelos como o GPT, podem executar novas tarefas, como o mínimo de exemplo, isso se trata do few shot, ou até mesmo sem treinamento específico em uma tarefa. Isso é basicamente o zero shot. A gente tem também a generalização de idioma. Também a gente tem a automação e eficiência e criatividade de geração e escalabilidade e acessibilidade. Bom, como eu falei, o nosso objetivo é de apresentar esse Trend Framework aqui, que é basicamente o Langflow, o LM Studio e o Llama. Mas antes de começar, bom, eu no meu caso, quando eu fiquei pesquisando, eu percebi que tem uma diferença entre framework e livraria. Então, eu botei essa imagem aqui. Basicamente, a gente tem o nosso código aqui, a gente tem a livraria. Então, a gente tem
o poder sobre como a gente quer usar essa livraria dentro do nosso código. Aqui a gente tem o framework, então basicamente o framework ele chama o nosso código e o framework ao mesmo tempo ele contém as livrarias. Então aqui a definição, basicamente, o framework é, faz uma imposição da estrutura, ou seja, ele tem o controle do flow, enquanto a livraria é uma ferramenta que a gente usa, né, do jeito que a gente quer para poder controlar o nosso código, enquanto o framework ele faz o contrário. Então, uma definição que eu botei aqui é basicamente em geral, as frameworks são uma coleção de biblioteca e ferramentas que fornecem funcionalidade e estrutura para facilitar o desenvolvimento de aplicativos. Então, basicamente, eles são projetados para resolver problema comum em um domínio específico, permitindo que os desenvolvedores reutilizem o código e sigam uma abordagem padronizada. Então, basicamente, é isso que é um framework. Bom, começando com o Lenflo, aqui eu botei uma imagem aqui na esquerda, basicamente Rodrigo Nader e Gabriel Almeida. Desculpa, vocês estão vendo embaixo dessa tela aqui? Eu acho que esse negócio está atrapalhando. É, não tá aparecendo não. Talvez esteja muito. Você Não sei só como eu tem posso que fazer. trocar Não, a vista do sim, zoom para poder sim. ver Eu não embaixo. sei como eu vou desativar esse negócio. E acho que na Totalmente ligado. direita fala Ok, vista. tá. Ah, desapareceu. Foi. Ah, tá bom. Tá. Agora vocês estão vendo, E eu estou vendo. certo? Tá, beleza. Então, como eu estou falando, o Lenkflow basicamente são esses dois brasileiros, né? Basicamente, eles são de Minas Gerais, né? Se trata de Rodrigo Nader e Gabriel Almeida. Basicamente, são os brainstorming do Lenkflow. Então, essa foto aqui na esquerda basicamente, sua paixão para o aprendizagem profundo e o desejo compartilhado de produtividade levaram eles a fazer um brainstorming por horas. Olhando para o futuro, eles estavam convencidos que a inteligência artificial tinha que ser mais do que uma caixa preta. Então, ele vai exigir um controle preciso, interatividade e, acima de tudo, segurança. Então, eles fizeram eles apostaram em uma abordagem híbrida que incorpora a lógica baseada em regras, juntamente com as decisões de agente. Então, basicamente, inicialmente, esse Lenkflow não tinha esse nome. Basicamente, se trata antes de User Interface for LangChain. Então, basicamente, depois eles mudaram para o Lenkflow, que foi criado como uma solução de código aberto para explorar aplicativo LLM. Então, ele reduz a barreira de entrada, fornecendo uma estrutura visual que permite ao usuário conectar, criar e compartilhar componentes que abrangem tudo, desde o encadamento do prompt e até agentes autônomos. Então, aqui na direita são os mesmos, só que aqui bom, quando eu fui pesquisar, a gente foi pesquisando, tem essa estrutura aqui, basicamente, Dataspace, que comprou a empresa dele. A empresa dele se chama Lookspace. É, basicamente, agora aqui a gente tem o Lenkflow. Basicamente, com o Lenkflow a gente tem esses dois termos. Quando a gente estava pesquisando, a gente viu se trata do low code e no code. Então, basicamente, Lenkflow é um aplicativo que ele chama de low code. Ele é usado para criar RAG e multi-agente para a aplicação de inteligência artificial. Então, ele é baseado em Python. Bom, aqui eu botei mais uma descrição mais interessante do que o Lenflow. Basicamente, o Lenflow é uma interface gráfica de usuário criado com base no pacote Python LangChain, projetado usando o Reactflow, né, pelo esse nome LangFlow. O LangChain é um pacote Python que simplifica a criação de aplicativo alimentado por grande modelo de linguagem. Então, ele inclui vários componentes como agente, LLMs, cadeia, memória e prompts que os desenvolvedores podem encadear para criar fluxo de trabalho complexo. O LangChain, ele inclui wrappers.
Eu não sei o que é wrappers em português, mas eu vou mostrar dentro do Linkflow. Então, o LinkedIn ele inclui wrappers para quase todos os LLMs populares, oferecendo um ambiente flexível e modular para trabalhar com esses modelos. No entanto, como foi apresentado a semana passada, a gente percebe que o LinkedIn basicamente se trata de código, e às vezes todo mundo não sabe codificar. Então, é daí que surgiu essa ideia do Linkflow. Então, ele vai simplificar o processo de desenvolvimento. Então, ele oferece uma interface de... Tem esse nome aqui, drag and drop interface. Basicamente, em português, se trata de... É, é, é aqui eu acho o nome. Arrastar e soltar, isso. Então, isso é a definição, arrastar e soltar, que permite ao usuário montar visualmente os componentes e criar aplicativo baseado em LLM, sem escrever código. Então, além disso, o Lentflow inclui exemplos ricos para ajudar o usuário a começar rapidamente. Basicamente, é isso aqui, o que está escrito dentro da descrição, basicamente para instalar o Lentflow, porque a gente pode rodar ele localmente, basta fazer esse Python -mp para instalar Lentflow -u. E para rodar ele, é só botar Python -m Lentflow run. E quando ele roda, ele gera esse endereço URL para você poder acessar a ferramenta. Só que seguindo esse passo a passo aqui, bom, eu trouxe esses issues que a gente encontrou. Basicamente, quando a gente seguiu o que estava dentro da descrição, a gente não conseguiu rodar o link localmente. Então, eu fui lá no repositório, a gente criou um issues e fazendo o teste, bom, isso basicamente é o issues que ele criou para a gente quando a gente estava tentando rodar ele localmente. Basicamente, tinha uma biblioteca que estava faltando. Então, pesquisando, eu consegui encontrar onde estava o problema e quando eu solucionei o problema, a gente conseguiu rodar o Linkflow localmente. E, bom, é isso que eu estou mostrando aqui. Depois que a gente solucionou o problema, a gente conseguiu, como está dito dentro da documentação, desculpa, da documentação, a gente conseguiu rodar o Linkflow online. Basicamente, isso aqui é a interface do Lentflow. Eu vou mostrar mais, porque aqui, como é um framework, a gente não vai botar todas as imagens aqui, mas basicamente é assim que se apresenta o Lentflow. Eu vou mostrar ele. Eu vou mostrar ele. Aqui também é uma apresentação dele, da interface dele. Mesma coisa aqui. Bom, aqui a gente tem o que eles chamam de componente, onde a gente tem uma variedade de componentes que a gente pode só arrastar pelo Canvas para poder usar e criar o que a gente precisa criar. Bom, aqui é o Canvas, exatamente onde tudo acontece. Bom, agora eu vou apresentar o Linkflow mesmo. Só um minuto aqui. Essa coisa não tem como tirar ele daqui. Tá, basicamente, estão vendo minha tela? Sim. Tá. Sim, sim. Basicamente, aqui é o Linkflow. Isso, ele está rodando, como você pode perceber aqui, ele está rodando esse URL aqui que ele gerou para mim. É, Bom, como eu falei, quando a gente entra diretamente, é isso aqui a gente encontra onde basicamente a gente tem uma coleção. Bom, aqui eu criei o projeto. Então, isso são os projetos que eu criei aqui. Aqui também tem esses flow, basicamente são também os projetos que eu criei. Senão, normalmente, quando você entra, não tem nada aqui. Também tem essa parte dos componentes. Quando você faz aqui, são muitos start here. Então, basicamente, basicamente, a gente tem aqui o Hello World Basic Prompting, que ele chama aqui, a gente tem memória de chatbots, a gente tem Document Question Answering, a gente tem Log Writer, Vector Store RAG, a gente tem Simple Agent, a gente tem Travel Planning Agent, Dynamic Agent. Basicamente, isso aqui são flow. Pelo nome Linkflow, são flow que já foram criados pelos criadores que você pode aproveitar para poder começar o seu trabalho. É, então, aqui eu fiz alguns exemplos aqui que eu vou entrar só para poder explicar para vocês. Como eu falei aqui na janela esquerda, a gente tem os componentes. Basicamente, a gente tem o input e o output.
um sistema sempre tem um input e o output. Aqui a gente tem os prompts, que pode ser o LangChain Hub, que a gente pode aproveitar disso aqui, ou a gente pode só usar esse prompt. A gente tem também esse data, basicamente são diferentes fontes de data que você gostaria de usar, onde a gente tem aqui request, diretório, faz, se é um file que você quer usar, se é um loader de Gmail. Então, a gente tem bastante aqui, bastante tipo de data. A gente tem os modelos. O que é interessante com os LLM modelo é que a pessoa está criando muitos modelos e para poder interagir com todos esses modelos, não é uma coisa trivial. Então, eles disponibilizaram todos esses modelos aqui, onde a gente precisa só arrastar o modelo e aqui, mandar para o modelo a entrada e a gente tem a saída. A gente não precisa se preocupar com a parte de programação. Depois, a gente tem esse outro bloco aqui que é Helper, onde a gente encontra diferentes componentes como Chat Memory, juntar texto, criar lista, transformar CSV, arquivo CSV para data, para uma lista. E a gente tem diferentes componentes aqui que a gente pode aproveitar. A gente tem Vector Store, né, onde a gente pode usar o AstraDB. Tem vários, a Elasticsearch, para poder fazer a indexação, essas coisas, OpenSearch. E depois a gente tem os embeddings. A gente podia aproveitar dos embeddings do Amazon, os embeddings do Astra Vectorize. Bom, isso aqui já está sendo mais usado. A gente pode aproveitar os embeddings do Azure, Coherence Embedding, Embedding Similarity. Então, tem vários componentes que a gente pode usar aqui. Também tem esse componente do beta, onde a gente encontra diferentes outros componentes, como a gente, os chains, os loader. Então, dependendo do aplicativo que você quer criar, tem muitas coisas aqui que você pode aproveitar. Então, eu botei aqui um exemplo aqui do Document Question Answering. Basicamente, a gente tem o nosso input, que basicamente é um dado que a gente quer analisar. A gente precisa processar esse dado, a gente tem esse parser data. Basicamente, ele pega o nosso documento aqui e botar num formato específico. A gente tem o nosso prompt. Então, eu posso entrar dentro para mostrar para vocês aqui. A gente tem o nosso prompt, onde você pode falar para o modelo o que ele tem que seguir, o prompt, como é o formato do prompt, a entrada, que é um documento, e a questão que a gente quer fazer, e também tem a parte do answer aqui. Depois, a gente tem a parte do modelo, como eu falei para vocês, tem o modelo aqui onde a gente pode aproveitar de muitos modelos, o Llama, OpenAI, tem também a saída do modelo. Então, depois dessa parte aqui, aqui é o Canvas, a gente tem aqui o Playground. Ele basicamente colocando, uma vez que a gente fez o nosso flow, a gente pode testar o nosso flow para ver qual vai ser o comportamento do nosso flow. Então, tem essa parte do Playground, onde, baseado na. Eu posso fazer um exemplo com vocês aqui. Aqui, imagem verde. Vou pegar uma imagem aqui. Aqui. Como vocês podem ver aqui, eu estou mandando para ele uma imagem aqui de um texto, onde tem o modelo Transform. Então, eu vou fazer o experimento com vocês aqui. Basicamente, eu vou perguntar para ele o que é aqui. Bom, gente, não sei por que mais agora ele não está funcionando, mas basicamente isso aqui é basicamente recebendo a imagem da pergunta que você faz para ele, ele pode responder. Bom, quando meus outros colegas vão apresentar, eu vou tentar concentrar isso para poder mostrar para vocês. E um outro experimento que a gente fez também é esse aqui. Basicamente, isso é um outro teste que eu fiz aqui. Eu estou tentando. Basicamente, aqui eu tenho essa parte aqui, eu tenho o meu input, eu tenho aqui meu prompt. Eu estou perguntando para ele quantas calorias eu precisar comer cada dia, baseado no meu profile. Basicamente, o prompt do meu profile é esse aqui.
Basicamente, eu estou dizendo que eu sou um homem, eu tenho 83 quilos, a minha altura é 1,83 m, eu sou muito ativo na academia, e meu objetivo é de ganhar músculo, eu tenho 25 anos. Então, a gente pode também fazer o run do flow aqui. A gente tem que ter um output. Vamos lá aqui. Então, dando aqui. Só que você perguntar, não posso acreditar que vai fazer isso. Coisas erradas. Como não? Não tem que dar bom, não, mas, cara, isso aí não resolve não cara. Não sei se ele vai ser se fala um cara, não dá verdade. Assim, todo dia eu vou fazer uma seleção. Está demorando um pouco, eu vou tentar. Bom, não sei porque ele está falando isso, mas eu vou tentar consertar ele enquanto meus colegas estão apresentando. Mas, basicamente, isso o Elenco, ele ajuda para você testar a pipeline de forma mais rápida, para poder fazer a produção. Então, agora, voltando nos slides. Então, agora vai apresentar o Vinícius sobre o LM Studio. No final, eu vou voltar sobre o Elenco e mostrar para vocês. Então, enquanto eu vou tentar consertar o problema aqui. Olá, gente, boa tarde. Luck, você consegue botar em tela cheia aí? Você vai continuar apresentando, né? Ou você prefere. Ah, ok. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Loki. Você vai querer mexer aí no seu código para fazer funcionar. Não vai querer? Se você ficar apresentando, você não vai conseguir mexer no código. Mas aí você que sabe. Mas pode seguir, vamos lá. Vamos lá. Bem, vou apresentar a parte do LM Studio, né? Vou fazer a introdução primeiro, tá? Bem, o LM Studio é uma plataforma que permite a utilização de LLMs, tá? Diretamente de um computador pessoal, sem a necessidade de nuvem ou grandes servidores. Então, basicamente baixou no seu computador, instalou, carregou o LLM e roda, tá? Bem simples assim, tá? Então, a ferramenta ideal para quem deseja rodar LLM sem depender de conexões com a internet, são coisas importantes aqui, né? Eu ter a minha privacidade e controle sobre os dados que eu estou trabalhando, né? Uma coisa importante também é o valor, né? Não tem custos, né? Eu não preciso pagar para baixar tanto o programa quanto as LLMs. E eu não compartilho meus dados, né? Tudo que eu vá perguntar, que eu vá acrescentar, né? Que eu vou fazer um teste aqui com assistente de IA também usando o LM Studio, eu posso anexar documentos meus, né? Que são importantes para eu ter acesso e ninguém vai ter acesso mais, eu vou ter total privacidade sobre os meus documentos. E até uma empresa pode usar também para casos de documentos sensíveis, né? Para ninguém ter acesso. Pode passar aí. Tá, aqui as principais funcionalidades do LM Studio, né? Como eu falei anteriormente, a interface é simples, né? Entrou, funcionou, rodou, não tem problema nenhum, né? Rica de informações. Tem várias LLMs pré-treinadas, você tem um acesso a várias LLMs e várias com versões diferentes, né? E você baixa, usa instantaneamente, né? E o mais importante também, além da privacidade das informações, não tem código nenhum. E também não é necessário o conhecimento técnico para isso. Qualquer aluno de ensino médio, tá, com bom senso, consegue fazer funcionar o LM Studio sem problema nenhum. Quando eu falo aluno de ensino médio, é aluno que não está acostumado com código, programação, né? Tá.
Reforçando aqui, né, que eu tinha falado anteriormente, a privacidade dos dados isso aí é de grande importância, né? E é menor latência, né? Já que eu não tenho servidores remotos, está tudo rodando na minha máquina, eu teria menos problemas com a conexão de internet. Pode passar. Bem, completando aqui a parte das principais funcionalidades, né? Eu consigo executar LLMs do meu laptop, computador, né, de forma offline. Aqui é uma versão mais recente, né? Que é conversar com seus documentos locais. Eu posso anexar documentos, que, obviamente, de informações bem específicas, né? Que geralmente, se eu for perguntar a qualquer chatbot, chat GPT, eles não vão saber informar ou vão falar de forma muito geral. Então, aqui eu consigo ter acesso a documentos específicos ou do meu trabalho, ou do meu estudo, coisas que eu preciso ter acesso sem ficar buscando a documentação. Então, eu vou ter acesso rapidamente, né? A interface dele é de bate-papo, bem simples também, né, do aplicativo. E ele é compatível com servidor local, né, tipo OpenAI. Eu consigo baixar modelos diretamente do repositório do próprio LM Studio, também do Hugging Face, né? Então, tem uma infinidade de LLMs aí. E aqui ele fala, né, essas informações que estão no próprio site deles, né? Descubra novos e notáveis modelos de LLM. As atualizações são sempre. A gente tem sempre acesso às atualizações dos modelos que eu quero baixar, as informações são bem. Toda vez que tem uma atualização, a gente é avisado. Então, a ideia é essa. Qualquer usuário, sem ter conhecimento de código, né, pode usar de forma bem fácil. Pode passar aí, Eloy, por favor. Bem, alguns são alguns dos modelos, né, que a gente pode carregar no LM Studio, né? O Leão, Mistral, Pi, né? Alguns eu não conheço, tá? Nem ouvi falar, que a gente acaba conhecendo os grandes famosos, né? Mas o Gemma, DeepSeek e Kiwen, não sei, não conheço, nunca, não sei nem. Mas enfim, além desses aqui, tá, que aparecem no site, né, deles, eles têm mais outros modelos. Ah, exemplo, o Llama aqui. O Llama tem a versão 3.2, 3.1, 3.0, são várias versões diferentes, é, várias versões diferentes de cada LLM. Pode passar. Bem, algumas especificações, né, e requisitos para rodar. Em relação ao sistema operacional, né, no Mac, né, o macOS, a partir do 13.4, do Windows, né, 64 ou ARM, né, Snapdragon X Elite, e o Ubuntu, o Linux Ubuntu do 20.04 é o mais recente. Os processadores, né, do Mac M1, M2, M3, em relação ao Windows e o Linux, ele tem que ter suporte a essa VX2, né, que até botei uma observação aqui que é, são são, são voltados para melhor desempenho de parte de dados, gráficas e inteligência artificial. A memória RAM, a recomendada é 16 GB de memória RAM, mas no próprio site ele fala que é, você pode rodar com 8 GB, mas quando você for baixar o seu LLM, você tem que baixar com menos parâmetros, né? Senão, obviamente, quanto mais parâmetros, né, você precisa de mais memória RAM, então tem que trabalhar com modelos mais leves, né? Mais, mais simples. Pode ir, por favor. Bem, aqui é a parte da instalação, é a parte inicial do site, tá? Então, você entra no site, tem um link aqui embaixo, e você escolhe seu sistema operacional, clicou, exemplo, eu baixei do Windows, né? Você clica, ele baixa na sua pasta de download e pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada. Clica para instalar, next, 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 e já está resolvido, tá? Não tem questão nenhuma de código, como eu falei, a ser resolvida, é bem direto e didático, tá? Alguns modelos aqui que ele coloca na próprio site, né, alguns documentos que você pode acessar para ter algumas informações, mas
Para fazer funcionar inicialmente, não precisa de muitas informações do site, não. Pode seguir, por favor. Aqui são algumas interfaces, tá? Ela tem quatro tipos de interfaces aqui. Isso, Loki, por favor. No lado esquerdo, onde o mouse do Loki tá, tem quatro abas. Lá em cima, por favor, Loki. Isso, ó. Tem essa parte aí, quatro abinhas aí, que uma é de chat, outra do servidor, de como. Aí depois tem como abrir as minhas LLMs e como procurar LLM. São essas quatro interfaces aí que a gente pode trabalhar, tá? Nessa primeira do chat, você escolhe o tipo de usuário que você é, né? Que é lá embaixo aqui agora, ó, que é user, power user e desenvolvedor, né? Que é o usuário comum, o usuário avançado e desenvolvedor. Quando eu for mostrar o programa aqui no meu computador, eu vou fazendo a migração de um para o outro. Vocês vão observar o que cada um tem acesso, né? Em dois tipos de usuários, que é o usuário avançado e desenvolvedor, lá no canto superior direito tem as configurações, tá? Aqui também eu vou mostrar quando for abrir o programa. Eu posso mexer no prompt, posso mexer na temperatura, algumas configurações de LLM mesmo, que o desenvolvedor, que o usuário que não tem conhecimento, quando eu clico só no user, né? Essa parte de configuração some, porque não adianta, né, você botar uma configuração de LLM se o usuário que não tem conhecimento não sabe mexer, então eles fazem essa distinção, né? Então, essa aqui é a parte inicial. Na parte superior, eu consigo. Na parte superior central, Loic, em cima aqui, ó. Isso, obrigado. Eu consigo escolher carregar a LLM, né? Vou carregar o LLM que eu quiser que eu vou trabalhar. Posso trabalhar com várias LLMs diferentes, né? E embaixo é só perguntar, igual um chat GPT. Você entra, pergunta, tem a resposta, tá? Pode passar, por favor. Tá. Naquela parte que eu falei de configurações avançadas, né? São para o usuário avançado e desenvolvedor, né? Eu posso salvar o prompt do sistema, né? Como já foi falado aí em outros trabalhos, tipo de prompt, né? Eu posso salvar o prompt. Eu fiz algum teste com o prompt que eu escrevi e fiz um teste sem prompt também para ver como funcionava. Isso eu vou mostrar também. E aqui a temperatura, né? Como muita gente já conhece aí, já foi explicado também, que é o nível de previsibilidade ou criatividade da LLM, né? Quanto maior aumenta, a gente tem mais criatividade, quanto menor a gente tem mais previsibilidade. Tem que esse valor aí vai depender para cada necessidade de cada um, né? Pode passar, por favor. E esse sampling ele vai reforçar, né, esse equilíbrio entre a criatividade e a precisão das respostas, né? Tem o top K, que é o número de escolhas das próximas palavras, né, que o modelo vai considerar, né? Que aqui está 40. Eu deixei um. Isso é o default deles, tá? É uma configuração básica deles. Eu não mexi muito também, porque acho que a intenção era mais mostrar a funcionalidade de forma geral. Tem a penalização por palavras repetidas, né, ou tokens repetidos, né? Ele faz uma penalização. Aí tem um top P, né? Que é a mesma coisa do top K, mas o top P é em relação à probabilidade das palavras a serem selecionadas, né? E esse min P, né? Ele é o limite mínimo de probabilidade para que a palavra seja considerada. O mais importante também dessas funcionalidades, mesmo como usuário avançado, quando a gente abre ele, vocês vão perceber também quando eu vou mostrar, eu boto o mouse em cima, ele diz o que cada um faz, né? Ele diz o que o Top K faz, o que essa penalização por repetição faz. Então, é bem intuitivo. Você vai fazendo alteração, obviamente faz a pergunta, veja modificações, né? Você vai adaptando para a sua necessidade, a temperatura, tanto a temperatura quanto as suas configurações de sampling aqui, né? E, e vai testando para a sua necessidade e de forma bem fácil também. Não tem muita dificuldade para mexer nisso, não. Pode ir, por favor. Tá, aqui é a interface do servidor, né? Eu posso usar o LM Studio como servidor local, né? Para um assistente de IA. Eu fiz um teste aqui bem simples para mostrar para vocês como funciona.
até para não adentrar em outro trabalho futuro, que vai ser o próximo trabalho, não vou me aprofundar muito nisso, mas eu mostrei o funcionamento exatamente desse LM Studio como servidor, né? Então eu vou usar ele como servidor local, vou baixar o LLM que eu quero, né? Que eu vou trabalhar, e vou usar uma outra ferramenta para alimentar com alguns dados. Eu fiz um teste aqui para mostrar como funciona, tá? Então aqui são as configurações do servidor local. E também assim, é, não precisa saber de muita coisa não, é só você botar para rodar o servidor, fazer o link lá com o endereço e já começa a funcionar de forma tranquila. Pode dar algum um ou outro erro, mas são questões mais do link do servidor com o nome do, do documento que você cria, mas não tem nada que ficar pesquisando, procurando. Então, assim, é de forma bem tranquila. Pode passar, por favor. Tá. Essa terceira abinha do lado esquerdo ali são os meus modelos baixados. Eu baixei 4 modelos para testar. Não fiquei baixando muitos modelos também, porque é uma gama muito grande de modelos, senão vira uma loucura, né? Ficar testando modelo em cima de modelo. Então, aí você consegue ver os modelos que você baixou, né? Pode passar para a próxima etapa aí, o Log, por favor. E aqui é a busca dos modelos, né? Eu posso buscar os modelos que estão disponíveis para mim, tá? Inicialmente ele mostra os modelos mais atuais, olhando a 3.2, 3.1, 3.2 também com 1 e 2 e 3 bilhões de parâmetros. E eles vão aparecendo com mais parâmetros conforme eu vá buscando, tá? Com 70 milhões de parâmetros, né? Obviamente o que dá para rodar na sua máquina, né? Também não adianta você instalar com muitos parâmetros e sua máquina não aguentar rodar. Pode ir, por favor. Tá, e agora eu vou fazer o exemplo, vou mostrar o LM Studio e vou mostrar um assistente de IA rodando pelo LM Studio. Você consegue liberar para mim, professor, para eu poder liberar a minha máquina aqui para rodar aí? Loic. Então, eu acho que eu vou ter que parar o compartilhamento aqui, certo? Uhum. Tem stop show. Ali, não foi? Pode compartilhar, Vinícius. Eu acho que você tem que liberar, talvez. Acho que ou já foi. Já Tá, estamos vou liberar. liberados. Tá, minha tela inteira aqui que eu vou mudando de. Beleza. Tá. Aqui, deixa eu tirar uma parte aqui em cima. Beleza. Como eu falei, né? Aqui é a parte, ó. Eu vou botar aqui, aqui embaixo, na parte de usuário, eu vou botar user aqui, né? Usuário. E repara que já some bastante coisa da minha tela, tá? Eu não tenho acesso a essa aba lateral de configurações, né? Eu tenho acesso às minhas LLMs aqui que eu baixei, né? Eu baixei a Mistral, a Meta, baixei a Llama, né? 8 bilhões de parâmetros e a 3.2, né? Fiz um testezinho com essas duas aqui, né? A Mistral e o Llama, né? Bem, eu fiz uma pergunta bem genérica aqui, também não é o escopo aqui, né? Ficar testando, né? Mas eu fiz uma pergunta bem genérica para o teste que eu vou fazer, né? Perguntei lá, quem é Bill Gates, né? Primeiro, ah, esse... Tá, depois eu entro na parte dos usuários aqui, né? É, aqui eu tive uma resposta bem direta aqui, né? Quando eu coloco a minha pergunta, eu não vou fazer, eu deixei meio que salvo para não dar problema de rodar na hora também, né? Aqui ele mostra qual foi o assistente que eu usei, né? Aí perguntei lá, quem é Bill Gates? Foi uma pergunta bem genérica. Ele respondeu, tá tudo alinhadinho, certinho, mas foi uma resposta bem direta, né? Em relação à Microsoft, enfim, a fundação ele tem uma fundação com a esposa, tá? Fiz a mesma pergunta pro Llama 3.1, aqui ele mostra que o assistente que eu usei já é uma resposta bem mais elaborada, né? Tal, MS-DOS, Microsoft, junto com tal, enfim, né? Alguns princípios, alguns dos principais feitos do Bill Gates incluem, tá? Então, obviamente, um vai responder melhor do que o outro, vai depender de cada um
especificidade pô, de cada LLM. Antes de eu entrar nesses dois exemplos aqui, eu vou fazer agora aqui em relação ao usuário avançado, né? Quando eu clico aqui na parte de configurações, peraí que a minha tela está aqui em cima, tá? Eu tenho como colocar o prompt, como eu falei. Eu fiz a pergunta aqui sem prompt, tá? Ele deu uma resposta, mas eu fiz uma configuração de um prompt também. Você pode salvar os seus modelos, né? Eu vou criar um prompt, salvei como modelo teste, fiz um prompt bem simplesinho. Você é um assistente especializado em diversas áreas, tá? Não fiz nada elaborado. É só para ver como funciona, então, como funcionava. Então, toda vez que eu abro aqui os salvos, ele já carrega todas as minhas configurações. Tanto de temperatura, tá? A temperatura dele normal, deixa eu ver aqui, ó, é 0,8, tá? Eu diminuí alguns parâmetros. Quando eu boto o meu, ele já carrega a minha configuração, né? Botei a temperatura aqui, mudei. Acho que aqui eu deixei a mesma coisa, né? No sampling, né? O top K, top P, como eu já falei, não mudei nada. Então, é, são parâmetros que você vai ajustando e vendo qual é a diferença do resultado, né? Não sei se está pequeno para vocês, mas eu não consigo aumentar aqui. Ele me trava, eu não consigo aproximar a tela desse. Não, não, tá Dá para dando pra chegar até perceber aqui? nisso. Tá Tá, tranquilo. beleza. Tá, a diferença aqui embaixo ele fala algumas informações, ele tá bem pequenininho, tá vendo? Ó? Tokens por segundo, quantidade de tokens, né? O tempo em segundos do primeiro token, o tempo de parada não, a parada que deu, né? O que está escrito aqui é o que é quando a parada não acontece nenhum erro. A única diferença de quando eu boto desenvolvedor é que eu tenho mais informações aqui, ó. Aparece uma lupazinha, tá? Tá bem pequeno também. Eu tenho mais informações. Ele dá uma informação mais completa do LLM que eu usei, né? Algumas informações também aqui. Aqui embaixo ele fala, ó, o tempo de parada, né? Quantos segundos, o tempo do primeiro token, o token de entrada, quantidade de tokens de entrada, né? Quantidade de tokens da previsão e tokens totais, né? Os utilizados. Aqui ele fala se usou GPU, quando bota -1 é que não usou GPU. Tá? Uma coisa importante, eu posso configurar a quantidade de GPUs que eu uso ou não usar quando eu vou baixar o LLM, vou mostrar isso aqui. Tá? Bem, aí eu fiz duas perguntas aqui bem específicas, tá? Para ver como ele ia se comportar. Óbvio, né? Não ia dar certo, a intenção era essa. Eu fiz a pergunta aqui, tá? Sem especificar. Eu fiz para o Mistral, tanto para o Mistral quanto para o Meta, né? Para o LM, para o Llama 3.1. Bem, quantidade de parâmetros próxima, né? 8 bilhões e 7 bilhões aqui. Eu não falei qual era a faculdade, falei assim, ó, perdi uma prova, como faço para fazer a segunda chamada? Tá? Ele respondeu de forma muito genérica, tá? Não especificou. Obviamente que eu não falei para ele que era da PUC, né? Mas a ideia era fazer isso mesmo, né? Ele fez de forma muito genérica, né? Verifique o calendário, entre em contato com o professor, né? Uma série de coisas que deveria responder. Tá certinho. Mas eu falei, ó, sou aluno da PUC Rio, perdi uma prova. Apesar dele falar para solicitar uma segunda chamada da PUC Rio, mas basicamente as respostas são as mesmas, de forma bem geral. Mesmo eu especificando que eu sou da PUC Rio, ele não disse nada relacionado à PUC Rio, né? Tanto pro Llama, né, 3.1, quanto tá, esse aqui, tá, esse foi pro Llama, o que eu estava falando antes era o Mistral, né? O Llama foi um pouco mais específico, né? Se você perdeu a prova, a mesma pergunta, tá? Sem dizer que era da PUC Rio, né? Aí ele fala de forma bem geral também, atestado médico, formulário de segunda chamada. Isso nem existe aqui na PUC, algumas coisas nem existem. Aí especifiquei, sou da PUC Rio e tal. Isso aqui é para graduação, tá, gente? É, ele foi um pouquinho a resposta foi um pouquinho mais fechada, mas também, né, falou lá, ó, preenche o formulário da segunda chamada, mandou eu enviar um e-mail para coordenação, entendeu?
Então, assim, óbvio, essas perguntas bem específicas, né, detalhadas com documentações, eles não vão ter acesso direto, né? Então, essa que era a ideia, né? Eu fazer as perguntas específicas para eu fazer um teste, né? Que eu vou mostrar um outro programa aqui que eu vou alimentar com a documentação da PUC, que eu achei no site, tem para todo mundo, né? Eu vim aqui no site da PUC, né? Acho que vocês estão vendo na minha tela aqui, ó. Tá vendo? No site da PUC, de normas acadêmicas, tem todas as normas acadêmicas aqui, que eu posso ter acesso. E você pode baixar também todas juntas, que eu fiz isso, eu baixei todas juntas. Eu fiz um teste alimentando com esse PDF aqui, mas não funcionou, então eu meio que salvei em TXT, né? Separei uma de cada uma e baixei, mas não fiz de todas também não. Fiz algumas para fazer um teste. Bem, aí o que que eu fiz aqui? Eu peguei um programa que é o NSYNC LLM para usar o LM Studio como servidor, tá? Deixa eu botar aqui, acho que beleza, eu fiz aqui LLM sem PUC e LLM com PUC, né? Na verdade, as configurações são bem simples também, né? Que aparece a configuração do chat. Não, eu não vou me aprofundar mais aqui porque é um dos tópicos dos próximos trabalhos. Eu vou só fazer uma parte de apresentação básica aqui, né? Vou ter a mesma configuração, né? Aqui tem algumas coisas históricas de chat, tem a temperatura do LLM também, né? Que aqui é uma configuração default também. Deixa eu botar isso aqui. Tá? Aqui tá, deixa eu ver aqui, 0.7, mas também não mexi nisso para fazer o teste. Tá. Configuração do chat, provedor de LLM do Workspace, usei as configurações bem básicas dele e tal. Aqui é o limite de similaridade de documentos. Aqui eu fiz alguns testes e eu aumentei, mas quando eu aumento para médio, ele já não responde muito bem com a documentação que eu coloquei. Tá? Então, eu coloquei baixo, funcionou bem. Configurações do agente também, aqui é uma configuração que já vem do próprio programa, não mexi também para não ter mais. No que mexer, né? A ideia era mostrar funcionando também, porque o escopo do trabalho é esse, mostrar funcionando usando o LM Studio como base, né? Aí o que que eu fiz aqui, né? Eu venho aqui, eu vou alimentar, né? Vou puxar sistema operacional Windows mesmo, tá? Vou lá na minha pasta, a documentação que eu botei toda aqui, tá? Em TXT, seleciono tudo, carrego para cá, aí boto aqui para ele entrar e ele vai carregar de forma bem rápida, também não tem muitos documentos também. Aí eu fiz a pergunta, tá? Aí eu botei aqui LLM sem PUC. Essa LLM sem PUC está vinculada ao LM Studio, também como servidor, mas não alimentei, né? Fiz a mesma pergunta, tá? Ah, perdi uma prova aqui, ó. Perdi uma prova. Como faço para fazer a segunda chamada? Resposta de forma bem genérica também. Aqui eu não especifiquei que era da PUC, tá? Porque eu queria discernir mesmo se ele estava identificando se era da PUC ou não. E eu fiz a mesma pergunta para esse LLM PUC Rio. Aí ele foi lá na documentação, bateu certinho, tá? Ó. Você pode consultar o contexto da segunda chamada de teste. O nome da documentação é essa, tá? Para realizar a segunda chamada, você deve seguir os passos. Os passos são exatamente esses na documentação. Participou de competições esportivas, tá? Representação da PUC Rio, entre no endereço tal e se houver pedido do professor, né, você deve entregar a documentação para ele. Exatamente o que está isso na documentação. Não está igual, mas ele pegou a referência bem parecida, tá? E aqui ele chama a citação, ó, mostra as citações que foram feitas, ó, tá? Ele deu uma buscada, buscou em vários documentos. Aí fiz uma segunda pergunta também, só para ver como é que funciona, mas para não ficar fazendo a mesma coisa. LLM sem PUC, tá? Quantas disciplinas eu posso fazer no período? Respondeu de forma bem geral também, como responderia uma LLM comum, né? Não importa o número de parâmetros. Óbvio, eu não testei com 70 mil bilhões de parâmetros, eu fiz aqui com 8 bilhões de parâmetros e 7. Desculpa. Ele fala, os estudantes podem. Tá, ele fala de educação básica.
não tem nada a ver com o que eu preciso. E falo do ensino superior, né? Tem 4 a 6 disciplinas por período, enfim, bem genérico. Não é o que eu quero, não é o que eu preciso. Eu preciso para a minha especificidade aqui, que é o que eu estou querendo como aluno de graduação da PUC. Eu não sou de graduação, mas é o que tem a documentação lá. Aí fala aqui, quantas disciplinas eu posso fazer por período? E bate exatamente como está a documentação, né? Se você tivesse R menor que 6 no período anterior à matrícula, pode apenas ter disciplinas, caso você tenha feito ao máximo 30 créditos. Então, assim, tudo que está escrito aqui bate com a documentação. Se estiver no quarto ou quinto período, não bate igualzinho, mas ele pega a documentação, né? E tem vários textos, eles remetem à mesma coisa, né? As mesmas palavras-chave, né? Então, eles buscam em vários textos e dá a resposta correta com a documentação que eu preciso. Então, o exemplo é esse, né, de como usar o LM Studio como servidor, né, de forma fácil, simples, sem programação, sem código, e obviamente tem várias ferramentas que podem ser exploradas aqui, mas como eu falei, não é o contexto agora, mas o mais importante é isso. Muito importante para quando a gente precisa usar uma documentação interna de algum trabalho, de documentos sensíveis, né? E não podem ser exportados. Quando a gente, exemplo, no ChatGPT preciso de alguma informação lá. Eu subo o documento, peço para ele me ajudar. Óbvio, ele vai me ajudar? Vai, mas ele está usando aquilo como base de dados para alimentar o próprio GPT, o ChatGPT, né? Porque não é o caso que não vai acontecer aqui. Bem, é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu deveria apresentar. Eu acho que não, né? Aqui eu já apresentei tudo que estava na parte Uhum. Got de baixar. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu tirar aqui na tela. Tá bom. Loic, você pode compartilhar, por favor? Sim, vou compartilhar aqui. Obrigada. Tá bem. Estão vendo? Sim, Sim, tá. sim. Deixa eu ver se foi aqui. Bom, então agora a gente vai falar do Oyama. Então, esse foi desenvolvido pela Oyama Inc. e foi lançado em 2023, fundado por Jeffrey Morgan e Michael Chiang. E o que é o Oyama? O Llama es un software que permite que os desenvolvedores y organizaciones usen grandes modelos de lenguaje localmente y de forma privada en sus propias infraestructuras. En vez de depender de otros servidores, então isso facilita a implementação de modelos en servidores locais y en ambientes controlados, o que aumenta a privacidade e o controle sobre os dados. Mas aqui agora a gente vai mostrar que com a ajuda do Docker e usando o Open Web UI, pode, o Llama pode ser usado com a interface gráfica em um localhost que é gerado. Seguinte. Então, esa plataforma se concentra en ofrecer una experiencia fácil de integrar y usar, entonces forneciendo herramientas que permitan a los usuarios aprovechar o poder das LLMs. Então,
suas principais características são, por exemplo, a execução local. Então, o Llama permite que os modelos de linguagem sejam executados, como a gente falou, em dispositivos locais, eh, sem necessidade de depender de servidores na nuvem. Também a privacidade e a segurança. Então, ao executar os modelos de linguagem localmente, os usuários têm o controle sobre a privacidade dos dados. Então, não há necessidade de enviar informações para servidores externos. E também a fácil integração, que como o Llama foi diseñado para hacer fácil integração aos aplicativos de fluxos de trabalho existentes. Então, ele fornece ferramentas e APIs que simplificam o processo de implementação de linguagem. E, bom, pode ser usado em Linux, Mac e Windows. Seguinte. Também outras características são os modelos personalizáveis. Então, o Llama permite que os usuários personalizem e ajustem os modelos de linguagem de acordo com suas necessidades. Então, a gente vai ver isso mais na frente, quando se esté fazendo o deployment ou mostrando como funciona o Llama. Outra característica são atualizações e manutenção. Então, eh, o Llama oferece mecanismos para manter os modelos atualizados e fazer os ajustes necessários de forma eficiente. Outra característica é o desempenho otimizado. A plataforma é otimizada para aproveitar os recursos de hardware locais e ajuda a minimizar o desempenho sem exigir muita infraestrutura muito cara. E o suporte multiplataforma, então, é isso que a gente falava, de que pode ser usado no Linux, Mac, Windows. Seguinte. Então, como a gente falou, o Llama foi criado para lidar com a complexidade dos modelos de linguagem. Então, fornece um ambiente acessível para o desenvolvimento e uso de eles. E também, como a gente mencionou antes, que foi criado por uma equipe de especialistas em inteligência artificial inspirados pela demanda de ferramentas acessíveis. Entre outras características ou atributos que o Llama tem, está que é uma interface de fácil uso, integração de várias linguagens de programação e é totalmente open source. Seguinte. Então, para instalar o Llama, são necessários esses requisitos. Então, por exemplo, o sistema operacional do computador deve ser recente, bom, conexão à internet, memória de disco e também ter instalado o Docker. Seguinte. Então, para fazer a instalação, então, vocês acessam diretamente no site do Olama. Aí está o link. Fazem a seleção do seu sistema operacional e aí fazem clique no seguinte, fazem clique no sí, aí descarregam, então seguinte slide, então fazem clique no arquivo executável e aí siguen con la instalación, no tienen que trocar ningún parámetro ni ninguna cosa. Seguimos.
Cíntia, desculpa rapidinho. Loic, fecha seu áudio aí, Loic. Eu acho que tá saindo som do seu áudio aí. Ah, desculpa. Desculpa, Cíntia, pode continuar. Ai, tá. Obrigada. Então, depois de você ter o Llama, então, você tem que escolher um modelo, né? Então, os principais modelos de linguagem suportados pelo Llama são esses que estão no slide. Então, por exemplo, o Gemma eh, é a escola perfeita quando se trata de modelos leves. Então, aí ele foi desenvolvido pela Google DeepMind. Seu foco é tradução automática e compressão de texto. Outro é o Llama, o Llama, um dos modelos mais versáteis disponíveis no Olama. Então, a gente usou esse, o companheiro Vinícius também usou esse. Eh, Esse modelo é especialmente adequado para tarefas de processamento de linguagem natural, geração de textos, tradução automática e análise de sentimentos. Outros modelos são, por exemplo, o Java, que es usado cuando se trata de comprensión avanzada de linguagem e visão. Então, um modelo multimodal que combina a codificação de visão e proporciona um entendimento visual e linguístico. Então, eu vou fazer um exemplo com esse modelo também. Seguinte. Então, você faz, depois de fazer a instalação, abre o Llama pode ser no PowerShell, e aí executa eh, eh, faz o download do modelo. Então, executa esse comando. Eh, então, para esse exemplo, usaremos a versão de parâmetros de 3,2 bilhões de parâmetros. Então, os idiomas soportados por ese modelo son inglés, alemán, francés, italiano, portugués, hindi, espanhol e tailandês. Seguinte. Então, para você olhar as configurações ou detalhes do modelo que você instalou, é com o Llama Show e o nome do modelo. Seguinte. Outros comandos que você pode usar são o Llama Version, para você poder ver qual é a versão do Llama que você tem, ou o Llama List, para ver que modelos você tem, e o Llama Help para ver todos os comandos que você pode usar. Seguinte. Então, a gente fez o download da imagem no, do, no Docker. Então, por que a gente fez isso? O Llama é uma interface de linha de comando, como a gente pudo observar nos slides anteriores. Então, com isso, a gente o que vai fazer é que pode usar o Open Web UI para ter uma interface e ter um melhor aspecto visual e é mais interativo. Então, o que é o Open Web UI? É uma web UI extensível, self-hosted, então tem muitos recursos, muito intuitiva, comparável em comparação com, com essa interface de linha de comando, e tem compatibilidade com muitos executores de Large Language Models, como a gente falou, e por isso está mencionando isso aqui, que são como o Llama ou as APIs de OpenAI. E então, esse Open Web UI pode operar de maneira offline. Então, para você poder ter acesso a isso, faz a execução desse comando no PowerShell.
Bom, eu fiz o exemplo no, em Windows, então eu por isso estou usando Windows PowerShell. É o seguinte, então, depois de executar o comando e fazer a descarga da imagem, você pega esse link, no, pode ser no Chrome, ou seja, no seu navegador, eu fiz no Chrome, e aí você pode criar uma conta em Open Web UI. Então, você só tem que fornecer o nome, e-mail e a senha para fazer o login. Seguinte. Então, essa aparência quando você faz o login. Então, eu fiz o login com meu nome, outro era um exemplo, e aparece assim. Seguinte. Então, você pode ter vários modelos com diferentes configurações e tamanhos. Então, com o Llama, com o Web UI, você tem uma ampla seleção de modelos que você pode implementar. Então, eh, aí vão aparecer os modelos que você tem, que você descarregou no seu computador, no terminal, no PowerShell, mas também pode ter outros modelos que, como vou explicar mais na frente, você pode encontrar no Open Web UI. Seguinte. Então, aí eu fiz o exemplo base, tipo o Hello World de, de, desse chat. Então, eu só fiz a seleção na parte, como se fala? Superior da interface. Aí apareceu o Llama 3.2, que é a última versão, e aí fez a pergunta. E também, seguinte, e também fiz o exemplo com o modelo de Lava, que como a gente falou, é um modelo que fornece compreensão visual e linguística. Então, aí eu carreguei uma imagem de dados e perguntei para ele se pode fazer o análise da imagem e fazer a identificação e talvez tem cachorros. Então, aí o modelo falou que não tem cachorros, que tem um gato preto e amarelo. E aí, seguinte. Então, você pode, como a gente falou, pode mexer no Open Web UI e aí, por exemplo, na seção de Workspace, Models, você pode ver os modelos que você tem, pode criar um modelo ou também embaixo ver no Open Web UI Community e descarregar outros modelos. Então, por exemplo, seguinte, aparece assim, esse é o link do website, aparece assim, então você pode selecionar também prompts, tools ou functions. Seguinte, então, por exemplo, eu aí do Open Web UI, eu selecionei um modelo de Diet AI, eu carreguei, eh, seguinte, também fiz outro que é um prompt, então aí eu criei o prompt, agora eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Eu vou compartilhar aqui, Tá, vou parar aqui. tá bom? Vocês me podem dizer se estão vendo minha tela, por favor? Sim? Sim, estou vendo, sim. Então, primeiro vamos a recapitular. Esse é o interface com linha de comandos. Então, aí eu fiz o Llama version. Então, essa é a versão de Llama que eu tenho. Aí depois, pus a Llama 10.
Então, aí estão dois modelos que eu destaquei no meu computador, que é o Java, que é que a gente mostrou de imagem, e o Java 3.2. Cíntia, você tem que aproximar o microfone. A gente não está te ouvindo bem. Ah, perdão. Então, agora outro comando vai ser para ver as características do modelo. Então, por exemplo, do Llama 3.2, aí está o número de parâmetros e a dimensão dos embeddings. E assim. E outro comando vai ser com rodar o modelo. Então, Llama 3.2. Então, aí, ele demora um pouco. Aí, então, tem essa forma de perguntar para você. Então, se você vai perguntar eh, o mesmo exemplo, porque o céu é azul. Então, aí ele começa a fornecer a resposta. Bom, aí a resposta é um pouco longa. Então, aí me desculpa um pouco por o portunhol. Então, bom, esse é o exemplo básico. Agora, então, eu já fiz então eu rodei a linha de código que a gente tem na slide e aí carga isso no toque, essa imagem, e depois você vai ao localhost e com localhost 3000. Então, essa é a imagem inicial. Então, vamos começar. Esse é um. Então, você faz a seleção do modelo. Então, por exemplo, Lama 3.2. Então, por exemplo, ele tem esse prompt base, mas cada vez que você cria um chat, ele hum, cambia as sugestões de pergunta. Então, aí você seleciona um. Ah, não seleciona o modelo. Então, seleciona um e ele toma um pouco de tempo aí em fazer toda a resposta. O que a gente também encontrou, que você pode carregar, por exemplo, um arquivo TXT. Então, aqui eu botei, mas está em espanhol. As vantagens de usar o Llama Framework. Então, aqui tem informação, tem 6 vantagens. Então, aqui ele está fornecendo a resposta. Blanca. Mas você também pode carregar o arquivo .txt. eh, vamos fazer isso agora. Vou detener. Isso. Então, aí você pode só ah, botar aí o arquivo e fazer a pergunta. Por exemplo, eh, de que trata esse texto? Então, ele aí vai demorar um pouco. Eu fiz esse teste antes, então, como o conteúdo está em espanhol, ele responde em espanhol. Então, vamos ver agora se ele responde em inglês ou em espanhol. Então, vamos ver. Então, aqui está o texto que eu fiz antes. Então, eu perguntei, what is this that's about? E ele respondeu em espanhol. Eh, ele deu um resumo não muito bom. Então, eu perguntei em espanhol. Tendo em conta o arquivo anterior, quais são as vantagens de usar o Llama?
que é do que trata o arquivo. Então, aí o que ele fez foi basicamente, eh, ele não tomou o texto literalmente, mas sim respondeu com as seis vantagens que eu tinha no ponto TXT. Então, outro exemplo. Ah, bom. Então, agora ele respondeu em inglês. Então, essa é uma das diferenças. Agora, então, se a gente carrega a imagem dos gatos, vai perguntar. eh, Outra vez. Tem que selecionar um modelo. Então, aí ele demora um pouco. Então, eu fiz esse teste também com duas imagens. Então, aqui tem a imagem que está no slide, com esse exemplo. Então, ele fala que tem três gatos sentados um perto do outro, eh, e tem um fundo amarelo. E não tem cachorros, que foi a pergunta que eu fiz. Aí eu tentei carregar uns slides, mas eh, os slides não têm muito texto e são muitos. Então, ele não faz assim bem como resumo do que trata os slides. Então, aí eu carreguei outra imagem, mas perguntei em espanhol, tendo em conta que esse modelo falava que tinha também suporte em espanhol, mas ele respondeu em português. Então, depois eu perguntei se o modelo tem em espanhol, se são os gatos são mais velhos ou são mais jovens, e aí ele respondeu com uma mistura de português e espanhol. Os gatos de la imagem são bebês. Então, bom, isso é uma desvantagem. Aí eu fiz os exemplos antes porque demora muito o modelo de imagem. Então, outro exemplo foi o exemplo do prompt. Então, aí como se faz? Você, para quando já cria, não, vamos mostrar onde se cria o prompt. Estamos aqui em Workspace, em Prompts. Então, você eh, aqui faz mais e cria prompt. Eu não sei se está bem escrito. Não, não, seria obrigado. Isso. Então, aí eu escrevo o que eu quero que o chat faz. faz. Então, hum, vamos escrever ótimo trabalho. Pronto, você salva. Então, eu tenho esses dois prompts. Então, vou para o chat, seleciono o modelo e só com essa barra, não sei como se fala, você pode selecionar qual dos dois prompts quer rodar. Então, por exemplo, vamos rodar esse, aí carga o prompt que eu fiz e aí, então aí, queridos colegas, ele faz a tarefa que eu falei.
Isso. Então, ele fez. E outro prompt eu tinha em português, em inglês. Então, aí. Can you write a message congratulating my team, Roy and Vinicius, for their excellent work? Então, ele vai fazer o mesmo, mas espero, acho que é em português. Isso. Então, já para fechar essa parte, bom, você pode mexer em muitas coisas aqui. Então, por exemplo, os settings, então, a linguagem, é, aqui tem outros settings da interface. Então, aí estão os modelos. Ah, bom, eu não mostrei isso. Vamos mostrar. Então, outro era a parte dos modelos, né? Então, você pode criar um modelo. Aqui você dá o nome, o prompt e adiciona todas as informações que você quer que ele tenha em conta. E também pode descobrir, não, descobrir um modelo. Então, aí carga os modelos na comunidade. Então, por exemplo, tem o, tá, esse foi o que eu tomei, Diet AI. Então, aqui ele fornece todas as informações relacionadas com como o que vai fazer o modelo, tem sugestões de resposta ou exemplos de resposta, sim. E, e como tem que saludar, cumprimentar e coisas assim. Então, você só descarga e ele vai estar aqui. Então, você faz clique. Então, ele tem só essas duas sugestões de pergunta. Então, você pergunta what you can do, what can you do? Então, ali ele vai responder. Esse está em inglês. Então, ele toma um pouco de tempo, sim. Mas é um modelo muito simples. Não tem muita coisa para... Eu já vou Sim. fechar. Não, não, eu quero só completar o que a Cintia está falando, basicamente, como a gente está usando localmente, o lado negativo é que ele está usando a memória do nosso computador. Então, se o nosso computador não tem uma boa memória, aí o tempo de inferência de modelo vai levar tempo também. Então, Isso, dependendo do desempenho do seu computador, aí resulta, bom, basicamente isso. isso. Então, aí ele responde tendo em conta as configurações que a gente viu antes. Então, agora sim, de novo, settings. Então, você pode configurar tudo, sua conta. Então, tem settings de administrador. Então, é, e você pode para deleitar, editar e ter chats temporais. Aqui está a seleção dos modelos. Aqui pode fazer a conexão com o OpenAI, então você bota aqui sua API e aí pode carregar modelos como o GPT-4 Mini e coisas assim. Os embeddings, você pode gerar os embeddings com Sentence Transformer ou com o Llama ou com o OpenAI. Aqui por default tem esse. Esse está aqui. Então, esse tem uma dimensão, cria vetores de embeddings de 374, assim. Então, você pode fazer a configuração de tudo isso e também pode criar mais usuários e você aí pode ter eh, que prompts tem, que modelos tem eh, e seu chat. Então, acho que isso foi tudo. Tá bom, aqui tem um playground, então você pode selecionar qualquer modelo, você pode, acho que é aí.
interagir, você pode perguntar aí. Pois. Então aí ele vai responder, eu mesmo do chat, mas hum, tipo, é, tipo aí no playground. É isso tudo. É, like, pode apresentar de novo os slides, Sim, sim. por Bom, favor. você já terminou de apresentar? Eu gostaria de mostrar rapidamente o link pronto e você converte. Ah, tá bom, sim. Bom, pessoal, estão vendo minha tela aqui? Estão vendo o playground? Sim. Tá. Sim. Deixa eu botar aqui. Estão ainda vendo? Eu não sei qual tela vocês estão vendo ainda agora. Ah, o Logflow. O Lenkflow, beleza. Tá. Então, como eu falei para vocês, o Lenkflow, só para recapitular rápido, ele é um framework que é usado para poder testar pipeline de forma mais rápida, sem necessariamente fazer código, sem se, é só você arrastar o componente que você precisa e criar seu flow, como vai se comportar o seu sistema. Então, basicamente, bom, aqui está muito pequeno, mas também pelo horário a gente não vou conseguir explicar tudo para vocês. Basicamente, o que eu fiz é basicamente ele receber uma entrada, ele vai se comportar como um personal trainer. Aí, dependendo do que você está querendo, ele vai gerar para você uma dieta ou um programa de academia que você tem que seguir. Aí, aqui o playground. Também outra coisa, o lado positivo é que, basicamente, aqui eu estou mostrando para você o modelo Oliama. Eu só fui aqui, dentro do modelo, fui dentro do Liama e arrastei ele para cá. Ele aparecia assim. Então, tudo o código está só representado pelo esse bloco aqui. Aí a gente pode mexer também com temperatura, esses parâmetros. Aí, basicamente, bom, ele usa a mesma porta que a Cintia mostrou para poder rodar o Liama. Aqui, quando você abaixa o Liama no seu computador, automaticamente você também pode selecionar o modelo. Aqui eu abaixei 3 modelos. E também, como eu falei para você, dependendo de onde está o modelo, cada modelo, ele vai usar a memória do seu computador. Então, nesse caso aqui, eu troquei do modelo, eu estou usando basicamente o OpenAI, GPT-4. Basicamente, o que eu fiz é que eu botei algum dinheiro aí para poder ter acesso à chave para poder usar o API dele. Aqui eu tenho o Playground. Basicamente, aqui eu tenho o inputs. Eu tenho a questão: How many calories should I eat each week based on my profile? Aqui eu estou botando o meu profile, basicamente é o prompt. Eu tenho 25 anos, eu sou homem, eu tenho 83 quilos, eu sou muito ativo, e meu objetivo é de ganhar músculo. Eu só aqui tirar esse daqui. E na saída, bom, a saída eu fiz 2 coisas. Ele vai me dar primeiro os advice, o que eu tenho que seguir, e também ele vai me dar um cálculo aqui, fazer um cálculo para mim, dependendo do o que eu tenho que comer, quanto tipo de caloria eu tenho que comer. Então, aqui, isso é o advice que ele deu para mim. Baseado no seu perfil, eu vou personalizar uma recomendação de caloria para você. Aí ele fala para mim o que eu falei dentro do meu prompt, o prompt do meu profile. Aí ele faz um pequeno cálculo para mim aqui e fala para mim direitinho o que eu tenho que comer. Aqui também, a gente tem também essa parte de resposta ao output do Matreply, onde ele mostra para você enfim, os cálculos que ele fez. Então, your base metabolic rate e approximately. Então, ele fala o valor aqui e é isso. Então, você pode mexer com vários modelos. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, para testar pipeline de forma mais rápida. Agora eu vou voltar a apresentar o slide. Tá.
você vai querer ler essa parte, Cíntia? Alô? Cíntia? Começou a cair? Oh, Lógica não precisa não, isso aí. Tá, Precisa não, Lógica. tá. Bom, aqui era uma comparação que a gente Ah, fez entre os uhum. três frameworks. Então, basicamente, é uma tabela recapitulativa dos três frameworks. Então, como vocês podem perceber, o LM Studio e o Llama, basicamente, a finalidade é a mesma, ou seja, a interface gráfica deles são a mesma, enquanto o Langflow, ele, no caso dele, ele facilita a integração do modelo de linguagem natural, né, com esses dois conceitos do low code, no sentido onde você não precisa programar muito, e no no code, onde você não precisa necessariamente programar, é só arrastar o que você precisa e criar seu flow. Também ele oferece uma interface visual para você poder testar seu flow e tem também o playground para você poder testar. Então, tem muitas coisas que a gente pode aproveitar. Aí voltei. Espero. Você já parou Eu tudo já. do Landflow? Sim, sim, já. Perdão, a internet caiu. Também eu acho que a gente já passou em tudo. Né? Tá bom? Então, é isso, pessoal. Pessoal, não sei se você tem uma pergunta. Bom, tem muita coisa que a gente queria mostrar mesmo, mas não. Os frameworks são muito grandes. O Left, Sim, sim. basicamente, eu tenho outros experimentos, mas eu acho que não vai dar, não. Uhum. É isso.